Cara, o futebol, eu acho que ele é o esporte que mais consegue fazer a gente sair de si, ou ficar muito feliz ou ficar muito triste. Eu costumo dizer que o fanatismo, quando você torce, quando você é fanático, você parece que tá numa montanha russa, onde você passa por diversas emoções ao longo de vários jogos. Hoje, no pré-jogo, eu falei que era o jogo que o São Paulo realmente não tinha que entregar para o São Bernardo, independente do que fosse acontecer no jogo do Palmeiras, independente se o Palmeiras fosse conseguir se classificar, independente de quem o São Paulo fosse enfrentar lá na frente, que tá confirmado, vai ser o Palmeiras. O Palmeiras venceu a sua partida contra o Mirassol. Mas independente do que fosse acontecer, era um jogo para que o São Paulo desse uma resposta para o torcedor. De mostrar que realmente pode. Porque, honestamente, eu não tiro nada do que eu falei nos últimos jogos. O São Paulo estava fazendo partidas medíocres. E eu falei em vários pós-jogo que eu soltei aqui no canal que o São Paulo não tinha elenco para fazer esse tipo de jogo, essas partidas patéticas que vinha fazendo. E eu não retiro 1% do que eu falei. Realmente estava medíocre, realmente estava patético. Só que hoje o São Paulo jogou futebol. Hoje o São Paulo realmente mostrou que quando quer, se quiser, pode fazer frente com qualquer time do Campeonato Paulista, se quiser jogar futebol. Hoje, para mim, o que mais se modificou foi a postura dos jogadores do São Paulo, além da mudança tática que o Zubeldia fez. O Zubeldia abriu mão do esquema que ele é acostumado e que ele mais gosta de jogar, e ele colocou um 3-5-2. Hoje ele entrou com Rafael no gol, Arboleda, Sabino e Ferraresi. O Ferraresi, desde o ano passado, não jogava na posição dele. Hoje o Ferraresi jogou, ele poupou o Alan Franco, então ele jogou com Arboleda, Sabino e Ferraresi na zaga. Aí nas laterais, o Cedric e o Wendel. Gostei muito da partida do Wendel, já vou falar um pouco mais dele em separado. Pablo Maia, Marcos Antônio, Oscar, Wendel no caso, Lucas e André Silva. Então ele poupou alguns jogadores, poupou o Alan Franco, poupou o Caleri, poupou o Lucas, e ele mandou a campo no esquema de 3-5-2, um time completamente modificado, não completamente, mas parcialmente modificado do que ele enxerga como titular. Hoje, eu sempre falo aqui, eu sou muito coerente nas minhas análises, eu sou muito tranquila com isso, porque eu sempre vou vir aqui e vou falar pra vocês o que eu vi, o que eu enxerguei da partida. Se eu achei que naquela partida o time foi medíocre, eu não vou vir aqui e ficar acariciando pra depois eu tomar o tapa na cara. Eu vou falar que naquela partida o time foi medíocre. Só que hoje, eu achei que, num geral, o Zubeldia acertou. Eu só não gosto da gestão que ele faz com a base. Eu acho que hoje, por exemplo, era um jogo que ele... Quando a gente teve a lesão do Pablo Maia, eu também vou falar sobre isso. Quando a gente teve a lesão do Pablo Maia, eu acho que tudo bem que a primeira opção é o Bobadilha, porque o Marcos Antônio já estava jogando, o Alisson não estava. E o Alisson joga junto com o Pablo Maia, o Luiz Gustavo também. A primeira opção era, só que eu acho que talvez ele poderia deixar o time um pouco mais ofensivo. Poderia ter colocado o Matheus Alves, por exemplo, que estava no banco de reservas. Acho que era partida para talvez, na hora que ele tirou o André Silva, ele colocar o Rian Francisco, porque o André Silva também fez uma boa partida. O André Silva se faz presente quando a questão é ser reserva do Caleri. Acho que seria jogo para colocar o Rian. O Campeonato Paulista é justamente para isso. Me incomoda muito essa gestão de base que ele faz. Só que hoje, num contexto geral, escalação ele acertou, a postura do time em campo eu acho que se modificou, e isso passa muito também pelos atletas, que eu falei no pré-jogo que se reuniram, fizeram um pacto para já dar uma resposta no jogo contra o São Bernardo. E o São Bernardo não é um time qualquer. O São Bernardo é um time que fez um bom campeonato, tá entre as melhores campanhas do Campeonato Paulista, joga muito, tem muitos jogadores que podem decidir. Hoje, obviamente, o São Paulo se sobressaiu ao São Bernardo. Acho que todo o sistema defensivo do São Paulo também estava muito bem e tudo estava se casando dentro do jogo de hoje. Então, quando a gente tem que criticar, eu venho aqui ferrenha e vou criticar. Vou dar minha cara aqui sem problema nenhum e vou criticar. E quando a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser honesto de falar que hoje o time se portou muito bem. Hoje o time jogou muito bem, jogou futebol. Acho que todo o time, assim, se a gente for falar a zaga, eu achei que estava muito bem na partida. Pablo Maia e Marcos Antônio também acho que jogaram muito. O Wendel, eu gostei muito da estreia do Wendel. Ele jogou a partida anterior, só que hoje ele realmente fez uma estreia mais robusta, mostra que tem repertório. Eu acho que é uma disputa boa ali na lateral. Ainda acho que o Wendel consegue, com sobra, ser um pouquinho melhor do que o Enzo Dias,
Porque o Enzo Dias, ele tem muita raça, só que em alguns quesitos técnicos, ele acaba falhando um pouco. O Wendel, eu já acho que é um jogador mais completo. Claro que eu tenho que ver um pouco mais pra frente, só que eu acho que a briga vai ser boa. Outro jogador que eu acho que pra mim tem que ser titular é o Cedric. O Cedric vem fazendo partidas muito coerentes, vem fazendo partidas muito boas, dentro do que ele se propõe a fazer, e acredito que, frente ao Igor Vinícius, ele é realmente muito melhor do que o Igor Vinícius. Hoje, eu e o Johanna não senti falta alguma do Igor Vinícius no jogo. Então, no contexto geral, eu acho que a equipe se portou muito bem. O Lucas jogou muito bem, o Oscar jogou muito bem, teve uma assistência, o Wendel teve outra assistência. André Silva, que entrou, fez jus por ter entrado, ia fazendo um hat-trick, só que estava impedido. Achei que foi muito bem impedido. Apesar de achar que a arbitragem errou no lance do pênalti, porque quando aconteceu o lance, eu falei, pênalti. Porque, na minha visão, o Cedric tinha dado um raspa no jogador de São Bernardo. Só que depois, vendo aquele lance, eu percebi que ele já tá caindo e ele coloca o pé pra forçar essa falsa impressão de que ele tomou o rapa. Então, pra mim, ali, o VAR deveria ter interferido, porque o VAR adora interferir em várias jogadas, gosta de aparecer. Só que hoje o VAR preferiu deixar a decisão da árbitra, que errou, porque pra mim não foi pênalti, ela não deveria ter marcado. E aí o Rafael, que o cara não tinha nem batido, o Rafael já tinha caído. Isso porque o Ferrarese apontou pra ele aonde o cara ia bater. E pra mim o cara telegrafou muito aonde ele ia bater. E se o Rafael espera, ele tinha chance de pegar aquele pênalti. Só que quando a gente fala de pênalti, a gente sabe que o Rafael deixa um pouco a desejar. O Rafael é um grande goleiro. Faz enormes defesas. No jogo de hoje fez, apesar do cara estar impedido, mas ele fez uma defesa muito boa. Então, ele é um bom goleiro, só que na questão de pênalti, ele deixa um pouco a desejar, porque ele sai muito antes da cobrança acontecer. Então, eu acho que isso é um fundamento que ele tem que melhorar. Mas a exibição, num contexto geral hoje, eu achei uma exibição positiva. Agora a gente vai enfrentar o Novo Horizontino em casa. As datas ainda vão ser divulgadas, mas já sabemos que pelo São Paulo ter se classificado em primeiro, o São Paulo vai decidir em casa. Na semifinal, o São Paulo vai pegar quem passar de Palmeiras e São Bernardo, porque Palmeiras enfrenta São Bernardo lá no 1º de maio, porque o Palmeiras se classificou em segundo lugar. E se o Palmeiras passar pelo São Bernardo, vai ser Palmeiras e São Paulo com decisão no Allianz Parque. Então a gente vai jogar a primeira no Morumbi e a segunda a gente joga no Allianz Parque se o Palmeiras passar do São Bernardo. Se não passar do São Bernardo, ainda assim eu acho que a gente decide lá, se a gente passar pelo Novo Horizontino, a gente decide lá no estádio do São Bernardo, porque o São Bernardo, se não me engano, tá com uma campanha melhor. Ó. O São Paulo fechou o campeonato com 19 pontos, o São Bernardo fechou com 23. E é interessante dizer que ainda vai somando conforme você vai passando na classificação geral. Então, muito provavelmente, gente, assim, claro, tem muita coisa pra acontecer, porque os times do interior podem surpreender. No caso, por exemplo, São Paulo vai jogar com o Novo Horizontino, não tem absolutamente nada ganho. Novo Horizontino não é um time ruim, não tem nada ganho, vai ser um jogo muito difícil, mas é jogo único. Palmeiras joga contra o São Bernardo. Então, por exemplo, pode ser de acontecer um Corinthians e Santos, porque o Santos vai jogar contra o Red Bull Bragantino, se não me engano, deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo, ó, confrontos. Corinthians e Mirassol, na Neoquímica Arena. Santos e Bragantino, na Vila. São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras. Então, a gente pode ter um Corinthians e Santos e um São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo e vice-versa. Então, é só aguardar para ver agora como que vai ser as quartas de final do Campeonato Paulista. Pode vir ainda muitas surpresas, nada tá ganho, não coloco o São Paulo já na semifinal, mas nem a pau, porque assim, hoje foi bem, hoje o time desempenhou muito bem, mas a gente não sabe como vai funcionar. E aí, pra fechar o vídeo de hoje, somente falar sobre o Pablo Maia. Eu sei que vai ter muita gente que vai acreditar isso ao Zubeldia, e eu tenho muitas críticas ao trabalho do Zubeldia. Mas eu não tenho como colocar isso nas costas dele. Se o Pablo Maia realmente lesionou e vai ficar fora por sei lá quanto tempo, porque o que falaram na TNT é que foi uma entorse. E ele vai fazer exames ainda hoje para saber se é caso de lesão, se ele vai precisar fazer cirurgia, quanto tempo de recuperação. Acredito que provavelmente a forma como ele saiu, chorando muito, ele não vai estar disponível contra o Novo Horizontino. É realmente muito triste, porque o Pablo Maia faz muita diferença e acho que hoje, até o momento da lesão, que ele pisou em falso, a gente precisa deixar isso muito claro. Ele pisou em falso.
Não foi lesão de desgaste muscular, não foi lesão muscular, e a gente precisa saber pontuar e saber diferenciar, porque não adianta a gente acreditar isso ao Zubeldia quando isso poderia acontecer com qualquer jogador que estivesse jogando hoje, independente de qualquer coisa. Eu sou muito crítica ao trabalho do Zubeldia, ao que ele entrega no seu trabalho, mas dizer que a lesão do Pablo Maia está na conta dele, não está. Foi uma fatalidade aonde ele pisou em falso e acabou torcendo o tornozelo. E aí ele vai fazer exames. No vídeo de amanhã, se já tiver resultado, eu falo pra vocês aqui se ele vai ficar fora por muito tempo. Acredito que contra o Novo Horizontino ele não vai estar. Mas, gente, me desculpa, não é culpa do Zubeldia. E quem culpar o Zubeldia por conta disso é extremamente desonesto, com todo respeito. É extremamente desonesto e quer usar isso pra derrubar o cara, que eu não sou a favor do trabalho do Zubeldia, e todo mundo aqui sabe disso. Eu falei que eu ia ser hater permanentemente do Zubeldia. Dizer que o Pablo Maia, por ter pisado em falso, isso é responsabilidade do Zubeldia, desculpa, gente. Não é. Não é. Rezamos pra que não seja nada grave, pra que ele consiga se recuperar, porque perder o Pablo Maia mais uma vez por vários meses vai ser muito difícil, porque ele e o Alisson comandam a volância do São Paulo, mas é rezar para não ser nada grave.